Em nota divulgada à imprensa, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal faz alertas relacionadas à retirada das campanhas de vacinação contra a febre aftosa. O Sindan congrega 91 empresas responsáveis por cerca de 90% do mercado brasileiro de medicamentos veterinários. Vamos lembrar que a retirada da vacina ou das campanhas de vacinação faz parte do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, com o objetivo de tornar todo o país, até 2026, portanto, nos próximos 3 anos, uma região reconhecida internacionalmente como área livre da doença, sem obrigação, sem vacinar o seu rebanho de bovinos e de búfalos. Sobre essa nota, sobre o trabalho do Sindan, nós vamos conversar com o vice-presidente executivo do sindicato, Dr. Emílio Salani, sobre esses alertas agora. Doutor Emílio, muito boa tarde mais uma vez. Muito obrigado pela atenção de falar aqui com o Mais Pecuária do canal do Boi. Nessa nota, o Sindan diz que a retirada das vacinas, dentre outras situações, reduz tratamentos preventivos, outros tratamentos preventivos importantes para a saúde dos animais. Por quê? Zaidan, boa tarde a todos os telespectadores, obrigado pelo convite. Na verdade, o Sindicato da Indústria vem acompanhando atentamente as fases de retirada da vacinação que foram feitas por blocos. Iniciou-se com a região sul, depois Rondônia e Acre, agora uma série de estados, no total de 10 estados do Distrito Federal, no centro-oeste e sudeste, e hoje nós continuamos vacinando apenas os estados do norte e nordeste, excetuando a Bahia, que está ligado ao bloco do centro-oeste aqui, para Goiás, Mato Grosso do Sul, etc. Uma das grandes preocupações nossa foi, ao retirar a vacinação de um grupo de animais significativo, de uma região significativa, nós decidimos, através de pesquisas, observar, medir como está sendo o consumo de outros produtos destinados à pecuária. E um primeiro flash que nós tivemos foi no primeiro trimestre, ainda não é significativo para nós, o mais significativo é o segundo trimestre, quando nós fecharmos o semestre, nós percebemos uma leve redução na utilização de produtos na área da bovinocultura. E isso nos faz um alerta. Doutor Emílio, o senhor acabou de citar novamente os estados de um dos blocos, né? Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins e também o Distrito Federal. Para o sindicato, a retirada das campanhas coloca em risco o status sanitário de todo o país? Essa é uma preocupação, sim. Nós temos o receio que a retirada de uma vacina compulsória, que tinha por obrigação, o pecuarista tinha por obrigação trazer os animais maio e novembro, ele aproveitava essa oportunidade, criou-se esse padrão de trabalho, esse padrão de tratamento, de controle, e utilizando esta época para fazer a utilização, a aplicação de outros tipos de produtos. Estamos dizendo aí vacinas clostridiais, vacinas contra a raiva, bezerras de 3 a 7 meses vacinadas contra a brucelose e daí por diante. Então a nossa preocupação sempre foi essa, medir como fica o equilíbrio entre a conscientização do pecuarista, que com a retirada da vacinação não o desobriga de utilizar as outras vacinas. Por quê? Porque nos pegou num processo de verticalização da produção, uma redução de ciclo, engordando o animal num período menor, ou seja, o melhor aproveitamento das nossas terras. Então a gente não quer perder essa velocidade de verticalização que só traz coisas positivas para o nosso país. E lembrando que se nós tivermos efetivamente uma queda na produção
uma queda, perdão, na utilização de produtos, nós podemos ter uma perda de sustentabilidade, de produtividade e também de bem-estar animal. E consequência disso tudo, Zaidan, é a disponibilização de proteína vermelha no prato da população. Doutor Emílio, essa nota do Sindan lembra da Argentina, que é o nosso vizinho. Lembra de um caso na Argentina que após cerca de um pouco mais de 2 anos, após a retirada do vírus, a saída do vírus, né? O fato de não ter encontrado o vírus circulando, ele foi reintroduzido no país. Existe esse risco aqui no Brasil também? Existe. Todas as reuniões que o Ministério da Agricultura faz com as equipes gestoras estaduais, sempre é abordado esse tema. Pessoal, nós não estamos retirando vacina. Nós estamos substituindo a vacinação por medidas preventivas, medidas preventivas de segurança. Então, as questões de trânsito, a questão de vigilância, a questão de banco de antígeno e vacina, a questão de fundo, recursos e o tempo de resposta para qualquer agressão, para qualquer possibilidade de reintrodução do vírus no território, tem que ser muito célere, tem que ser muito transparente e muito célere, para que a gente possa mostrar à população brasileira e aos clientes internacionais que nós temos capacidade de combater qualquer possível agressão que tenha desta enfermidade e de qualquer outra no nosso país. Nós temos alguns casos que é bom a gente sempre estar analisando, que é o recente caso de vaca louca que teve, 2, 3 animais, causa um determinado incômodo e interrompe o fluxo normal de exportação de proteína, causa dúvidas na população, isso não é bom. E nós temos agora um trabalho muito bem feito das associações e do Ministério da Agricultura na prevenção da entrada da influenza aviária no Brasil, que pode impactar também na exportação de aves, e isso não é nada bom para nós. Então, são exemplos, são cases que a gente está sempre analisando, e lembrando que no caso da fitosa, ele tem o condão de alterar o fluxo de exportação de todas as proteínas dos lácteos e subprodutos. Então é sempre importante entender isso. A aftosa é uma enfermidade, é uma enfermidade que é controlada, vários países no mundo já erradicou, nós partimos para erradicar. Óbvio que ninguém tem esse desafio de ter um rebanho comercial da dimensão que tem o Brasil, de mais de 200 milhões de cabeças, você erradicar, suspender a vacinação e controlar. Tudo isso é feito através de um programa de auditorias, aplicando uma ferramenta chamada Quali-SV, que consegue medir todas as condições que o estado e a região têm para suspender a vacinação. Então temos que entender, não é projeto, é um processo. Isso é para sempre, nós vamos ter que estar vigilante. E o principal vigilante é o dono do boi, é o dono da vaca, que ele que está convivendo com a vaca diariamente, no mínimo. Eu me lembro, doutor Emílio, aqui mesmo o senhor disse exatamente o que o senhor acabou de dizer, que o Sindan está recomendando não a retirada da vacina pura e simplesmente, mas a substituição da vacinação pelas medidas de prevenção, que o senhor está dizendo agora. Não sei se os estados que já retiraram as vacinas, e agora esses que citamos da região central, se vão fazer isso também, de adotar as medidas preventivas. Mas o alerta foi feito numa nota que nós acabamos de reproduzir em partes. E para as autoridades, para o Ministério da Agricultura, que tipo de alerta o Sindan levou? Bom, a primeira coisa que o Sindan faz é que ele está trabalhando fortemente junto com o Ministério da Agricultura para que a gente tenha o banco de antígeno e vacinas, o mais adequado. A gente quer inovar, a gente quer ter um banco
de antígeno e vacinas adequado com o tamanho do nosso rebanho, com a localização adequada, com segurança total e com capacidade de disponibilizar a vacina em qualquer evento que a gente tenha, do Oiapoque ao Chuí, da Serra da Contamana, Ponta Seixas, não importa aonde possa acontecer, a gente está em condições de disponibilizar a vacina. Por isso que nós estamos trabalhando com o Ministério da Agricultura nesse sentido. Lembrando, Zaidan, que é fundamental que as autoridades também façam um esforço para que a gente tenha esse banco, que ele seja um banco nacional de antígeno e vacinas, que isso permitirá que pelo menos uma ou duas empresas mantenha a expertise, mantenha a área produtiva, mantenha esse asset, esse patrimônio que o Brasil conseguiu. Se você for pensar, hoje nós temos 13 empresas produzindo localmente e uma empresa importando vacinas da Argentina e comercializando no Brasil. Primeiro foco nosso é manter a responsabilidade de não deixar faltar vacina até o último dia de vacinação contra a fitose nesse país. Esse é o primeiro ponto e nós já estamos fazendo. Manter os estoques de segurança para que qualquer eventualidade a gente possa utilizá-los. Fornecer ao Ministério da Agricultura todas as informações necessárias e condições para que o Ministério desenhe, aprove, juntamente com o Ministério da Economia, da Fazenda, o banco de antígeno e vacina mais adequado para o Brasil, sem sombra de dúvida. Tentar, com este banco de vacina e antígeno, manter uma ou duas plantas abertas, porque o futuro a gente não sabe o que pode acontecer. E para você ter noção o quão importante é, hoje com três empresas produzindo e uma importando, nós temos condição de disponibilizar mais de 500 milhão, 500 milhões de doses de vacina bivalente nos dois vírus OIA, que é a vacina utilizada no Brasil. Lembrando, Zaidan, você participou bastante. É uma vacina moderna, 2 ml, prática de usar, com boa seringabilidade e baixa reatogenicidade. Doutor Emílio Salani, que é o vice-presidente executivo do SINDAN, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Muito obrigado pela entrevista e um bom trabalho para os senhores. Eu agradeço o convite e estou sempre à sua disposição, Zaidan.